Entende? Tá. Vê, eu vou explicar aqui como é que funciona. Então, a ideia é dar cor e forma ao que a gente pensa. Com as cores, você começa a olhar para o seu texto. Escute, parece muito nada a ver. Sabe assim, tipo, normalmente as pessoas resistem um pouco, não querem que ninguém veja um lápis de cor, que é coisa de criança. Gente, é libertador, velho. É libertador. Para aluno presencial, eu tô te amo, coisa linda. Tá. Escuta, me aguenta muito, né, meu filho? Ô, glória. Tá. Obrigada por me aguentar, meu filho. Você aqui é bacana. Vê. Eu focada. Vamos ver. Né? Tá aqui o povo fazendo as unhas. Se eu pegar alguém fazendo a unha, eu corto a mão, eu tô brincando. Alô, pessoal do Direitos Humanos, um beijo. Beijo. Então, a ideia é colocar as cores e dar um nome. Então, vamos lá. Eu vou aprender a fazer introdução. Escuta. Eu consigo andar por aqui. Povo. Eu consigo. Posso? Até porque eu só tenho uma autorização formal. Mas, tipo, se dissesse que não pode, eu iria também. Ela tá dormindo. Minha irmã, acorda. Ei. Irmã. Diva. Camarão que dorme, a bunda leva. Vá não. Fica assim não. Venha, reaja, Macabeia. Vem. Escuta. Não, se come. Cala a boca, por favor. Veja, o grande problema em eu vir pra cá é que eu tenho 1,5 m. Piora. Mas Deus sabe o que faz, minha gente. Se Deus tivesse me feito com 1,70 m, eu não falava com ninguém. Vê, escuta. Cala a boca. Então, a gente, quem falar 10 anos sem beijar na boca, 10 anos sem beijar na boca, azar no Enem, azar no Enem, azar no Enem, azar no Enem, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. azar no Enem, azar no Enem, Graças azar a no Enem, Deus, azar no Enem, amém. Foca. Na hora em que a gente olha para a introdução, por exemplo, a gente vai focar e pensar o seguinte: a introdução, ela tem que ter 3 partes e 3 cores. Parece uma coisa meio boba inicialmente, mas vejam como é que tem sentido. Vê só. Ali tá uma coisa meio... não tá tão bonitinho não, mas tá um negócio bem... Jóia, vê. Eu decidi chamar a primeira parte da introdução de contextualização. Se concentre. Essa contextualização, ela precisa ser de algum repertório, de alguma área do conhecimento. Pô, Fernanda, mas a gente não sabe. Gente, sabe. Você pode não saber o quanto você queria saber, mas você sabe. E ainda tem muita coisa que você pode pegar até sábado. Juro. Gente, dá tempo de salvar muita coisa. Vê só. Então, a primeira parte, contextualização. Só que na introdução, escuta. Silenciou, vê. Competência 1 de redação, resumindo Power. A competência 1, gramática e ortografia. Ok. A competência 2, eu tenho que respeitar o tema, né? Óbvio. Eu tenho que ter um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, é a parte que analisa se tem uma estrutura de argumentação, tipo introdução, desenvolvimento e conclusão, e se tem argumento, que é a defesa do ponto de vista. É onde entra o BO do repertório sociocultural. E aí, galera, tudo bem? É sempre por aqui, não? Oi, Gabi. Eu conheço a Gaga, agora eu estou conhecendo o Gaga.
Vê. E o repertório sociocultural, todo mundo que quer me ouvir, está me ouvindo? Massa, pronto, é esse o foco. Bora ignorar a galera que não quer porra nenhuma, porque realmente também não tem como salvar todo mundo, né não? Tem uma galera que, ser ignorante no Brasil é mais fácil. Mas não é revolucionário. Eu juro. Vê. O repertório, ele tem que ser legitimado, que é de uma área do conhecimento reconhecida, tipo história, geografia, pintura, escultura, arquitetura, cinema, teatro. Aluno presencial também. Tô te vendo, Tá, desculpa. Eu não sei ver o meu povo e não falar também. Tá. Eu tenho que ter foco, gente. Eu só tenho 40 minutos. Eita, Rayan acabou de soltar ali uma informação de que a gente vai ter a manhã inteira. É isso, Rayan? O dia todo, eu ouvi o dia todo. Eita, bicho. Haja memória. Desculpa. Que coisa linda. Coisa linda. Para que eu tenho que trabalhar, minha gente. Que eu tô ficando velho, eu tô ficando cara. Bora. Escuta. Isso. Eu já não tenho foco. Aí não sei se eu me emocionando, não fico assim. Como eu já sou. Vem. Legitimado, que tem que estar dentro de uma área de conhecimento pertinente, que tem que se associar ao tema, óbvio. Poxa, além de ter repertório, ele tem que ter lógica com o tema. Já pensasse? Meu Deus. E produtivo, que é tipo, eu tenho que pegar alguma coisa e colocar de um jeito que faça sentido. E é aí onde vem o que o povo do Brasil fez o terror por falar da história do repertório de bolso. A cartilha do Enem deu esse nome a uma coisa que sempre foi errada. Veja, os alunos do curso, a gente comentou muito sobre isso, os alunos do curso, quando a cartilha saiu em setembro, disseram, estão tocando um terror, dizendo que é novidade, que é extraordinário. Gente, não é, porque desde que existe uma grade de correção que se fala sobre o repertório produtivo. Exemplo, começar uma redação com Platão para um tema, desafios para valorização da herança africana no Brasil. Ô meu amor, veja, para o meu filho sair de Platão para a herança africana, é babado? Gente, a utopia de Thomas Hobbes. Quem nunca usou na vida que atire a primeira pedra? Thomas More. Mas, gente, nunca usou. Quem nunca usou a utopia? Eu não. Eita, que mentira. Bora contar o mentiroso. Escute. Meu Deus, eu tô vendo. Tá bom, gente. Tá bom, meu Deus, não vou acertar nada. Tu quer falar, Tá. Só tipo, não usa a utopia. Joia. Ainda bem. Porque, vê, o conceito de utopia já é de uma coisa que não existe e não vai existir. Aí a pessoa que joga o modelo pronto na internet, o modelo coringa, diabólico, demoníaco, no final botar, afinal, é preciso que o Brasil consiga tal coisa para que se atinja a utopia de Thomas More. Meu irmão, o cara que divulgou isso não sabe nem o conceito de utopia. Porque se a utopia não vai existir, porque é utopia. Então, para resolver um problema a ponto de atingir uma utopia, aí vira uma distopia. Patético. Vamos lá, é lógica. Tá. Competência 3 avalia o nível de autoria e é um nome interessante que eles deram para criatividade. A autoria é o que vai fazer com que eu reconheça que eu mostre que esse texto não é uma cópia. A autoria é literalmente a sua forma de escrever, que não deveria ser igual a de todo mundo, porque vocês ouviram em casa algum dia que você não é todo mundo.
Joga. E tem a história do projeto de texto. Eu vou conseguir mostrar isso também. O projeto de texto é o que você prometer na introdução, entregue. É isso. A gente vai ver na prática. Tá. Mas, por exemplo, esse nome transição existe desde 2007 na redação. Porque é isso aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho que ir mais para perto para a gente poder conseguir passar. Vê. Eita, bichinho, o parágrafo tá sofrido. Vê. Túlio José, quem é do aluno conhece. Túlio veio do sertãozão. E a primeira redação de Túlio no Enem foi 500. Eu acho que alguns já viram um vídeo meu em que eu falo, não tem coesão, não tem coerência, não tem repertório, não tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tinha lido a primeira redação de Túlio, e naquele momento eu estava lendo os comentários das pessoas no chat de uma aula que eu estava dando ao vivo. Então Túlio tinha uma cara de pau e um sonho. E quando ele chegou no curso, ele decidiu ser feliz com o seu processo de escrita. Então Túlio, para terem ideia, oficialmente a FUVEST é o vestibular mais difícil do Brasil. E no ano passado, as duas pessoas únicas que tiraram nota máxima na redação da FUVEST foram meus alunos, Túlio e Beli. Túlio veio de Belmonte e Beli veio do Juazeiro do Norte. Em São Paulo. Sabendo que escrever certo é escrever certo em todo canto. Então, se alguém disser a você, isso que Fernanda está falando não serve para a redação do seriado, mentira! Texto bom é texto bom em qualquer canto. O problema é que ensinam o modelo pronto, alegando Enem, e aí quando chega no seriado da UPE, vem a historinha de que é uma redação diferente, pelo fato de a UPE não aceitar modelo pronto. Modelo pronto é errado em qualquer canto também. Veja, deixa eu explicar na prática. Olha só. Túlio tirou nota máxima na FUVEST ano passado, é porque o vestibular é 2025 o nome. E a introdução de Túlio tinha em verde o contexto, em azul a transição e aqui em vinho a tese. E essa tese é a anunciação do que você vai falar. E essa tese pode ser mais implícita ou mais implícita ou mais explícita, porque o texto é seu, quem manda nele é você. Então, muitas vezes, o que o professor faz é sugerir. A gente, professor, é mediador do conhecimento. É eu tenho que fazer com que eles percebam até onde eles podem ir. Veja. Ainda que a arte de Cândido Portinari seja plural, é quando pinta o sofrimento que o autor da emblemática série Tirantes ganha contornos épicos e provoca qualquer espectador a refletir sobre a profunda compaixão pelo ser humano e pela necessidade de um povo que precisa de ajuda. Túlio não vomitou Retirantes de Portinari. Ele sabe a tela porque a gente estuda Portinari, o conjunto de obras dele, o papel dele no modernismo, então não é uma coisa vomitada. Escuta, transição vai fazer com que o que eu botei no contexto tenha sentido. Vê, é a hora, escuta, isso é uma dica muito importante. É na transição que a gente tem que fazer uma associação entre o repertório que eu usei e o tema, para poder chegar na tese, entende? Se não vira um problema chamado salto temático, tá? Que é tipo aquele, parece um recorta e cola meio que jogado, vê? A partir dessa questão, e tendo em vista o valor atemporal da obra do artista, não há dúvidas. Boa parte da população brasileira ainda necessita de um olhar humanista que vise a uma colaboração solidária para a tentativa de um resgate mínimo do senso de coletividade.
Gente, um tema difícil, amplo, vago. Mas veja, o tema vago numa prova em que as pessoas sabem que podem ser livres, entendeu? Que é a FUVEST. Tá. Tese. Nesse sentido, é preciso analisar a visão deturpada diante da cultura da solidariedade do Brasil e o principal impacto desse fator nas relações sociais. Escute, segredo do sucesso. Eu tenho que ler o tema, claro, ver, não é sobre isso a aula. A ideia é mostrar daqui para domingo como a gente pode resolver o BO da gente. Eu tenho que no D1 começar dizendo qual é essa visão deturpada da cultura da solidariedade, joia, na ordem em que eu botei na tese. E no começo do D2, eu sou obrigado a já começar dizendo qual é o impacto disso. Professor, né? Aluno, professor. Tá bom. Vocês entenderam? Tá. Veja só. Aqui foi Camila, aluna 1000, ano passado. Joia. A obra Torto Parado, do escritor Itamar Vieira Júnior, pode ser facilmente categorizada como um livro essencial para a compreensão das raízes brasileiras. Torto Parado. Joia. Na trama, duas irmãs pertencentes a uma comunidade quilombola no interior da Bahia lutam contra a opressão e a invisibilidade social e cultural diariamente. Escute, ela começa com o Torto Parado, explica um pouco e vem de azul o quê? A transição. Então, para um aluno que está fazendo isso, gente, hoje, escute, vê, eu que comprei, tá? Tipo, nossa, eu comprei porque eu queria trazer isso aqui para mostrar. Essa caneta, o nome é difícil, que é tipo Gelocity, é uma caneta, eu vou falar já sobre ela, que pode fazer isso, tem várias outras da BIC, que pode fazer essa parte colorida sem borrar. Porque durante muito tempo a gente só tinha o lápis de cor e a gente demorava a pintar. Mas hoje, estudando, você pode chegar em casa para pegar as redações que você fez durante o ano e tentar identificar onde é que está uma espécie de contexto, onde é que está a transição, que é a ligação para a tese. As pessoas ignoram. Dica, comece o seu texto com uma boa introdução, porque você já começa na frente. Beleza, vem. Ao transpor o viés literário, nota-se que a luta pelo reconhecimento é uma batalha constante para a população afro-brasileira no século XXI. Veja, transição, cheguei no tempo, cheguei. Ei, tá, acorda. A partir desse contexto, não há como hesitar. É imprescindível compreender os impasses para a valorização efetiva da herança africana no Brasil. Entenda, essa tese é uma tese um pouco mais preguiçosa e ela está muito associada ao medo que vocês têm de errar. Porque Camila poderia já ter dito, exemplo, é imprescindível compreender os impasses para a valorização efetiva da herança africana, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto econômico, ou tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico, já que ela não quis dizer exatamente quais são esses impeditivos, ok? Beleza? Tá, presta atenção, vem. Ó, aqui, tipo, esta caneta, caso você queira usar, pós-ENEM, tipo, vale muito a pena para quem quiser, para quem puder, pedir ao povo da família, fazer uma fotinha, não sei o que, tipo, é massa, porque eu uso isso aqui no curso. A escrita eu acho muito macia, sério. E ela tem uma quantidade de cores muito boa, entendeu? E a ponta fina. Então, tipo, não vai borrar e não adianta, exemplo, vou brincar de redação colorida, joia. Não adianta dizer que vai brincar de redação colorida com uma caneta bem grossona
E na hora da caneta preta obrigatória, você se perder na questão do espaço do papel, por exemplo. Bora estourar então, o cartão. esta caneta é a mais próxima que eu acho, por exemplo, da escrita oficial da redação da caneta preta. Massa e é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Eu resolvo meus traumas com as minhas filhas e com a minha neta. Então, tem lápis de cor, hidrocor, a gente é assim, gente. Tem coisa que a vida vai resolvendo, mas tem trauma que a terapia resolve, mas tem trauma que só essas coisas assim de compulsão, sabe? Tipo, em todo canto da minha casa, em todo canto do curso, em todo canto tem essas canetas espalhadas. Em todo canto tem caneta e tem lápis, tem borracha. Porque como a minha cabeça ela é um pouquinho estranha, eu não quero perder a oportunidade de compartilhar uma ideia. Então eu anoto coisa em todo canto. A coisa que mais o meu aluno do presencial e do online ouve é: tive uma ideia, peraí. E vou perder? É não? Que aí depois nunca mais eu lembro. Vê. Aqui a introdução de Camila que eu mostrei, escuta, só para você entender. E a mesma coisa que a gente faz na introdução, a gente faz no desenvolvimento, a gente faz na conclusão, já entende? A gente faz na conclusão. Joia? Exemplo. Em roxo, tópico frasal, que é a coisa mais importante do desenvolvimento. Em vermelho mais escuro, eu dou o nome de ampliação, escute, porque foi a forma que eu encontrei de visualmente entender que ali tem que ter o argumento, entende? Então sabe quando você precisa de coisas que facilitem? Vocês talvez agora não saibam exatamente do que eu estou falando, porque quando o corretor recebe o texto, é assim, ó, aqui. Ele não sabe que esse texto foi tipo meio que catando milha para poder montar. Mas também não precisa saber não, entende? Ele quer que a gente entregue e a gente entregue. Certo? Ele quer que a gente entregue e a gente entregue. Vê. Só aqui esse dedo, vê. Associação do repertório, a ampliação e ao tema. Escute, se não é que eu pensei que era só o tempo, tá me chegando. Se não tiver essa parte em vermelho mais vivo, o que eu coloquei de repertório, escute, vai ferrar tudo, porque vai parecer solto, não vai ser produtivo. E eu preciso de um repertório que esteja no lugar certo. Ou seja, depois disso, eu sei que eu tenho que me virar para associar isso ao tema. E depois, eu posso fazer um fechamento do parágrafo, escute, com o repertório, como fundamentação, associando, por exemplo, ao que foi discutido no parágrafo. Escute. Camila, nervosa, colocou outro repertório no final do demônio. Entenda, ela sabia que ela era livre para fazer o que quisesse, ela teve a ideia, colocou, mas ela não precisava e ela poderia ter feito de formas diferentes. De tudo isso aqui, a única coisa que é obrigatório que esteja no começo, na ordem, é a colocação do tópico frasal. Mas quem brinca com as cores e com as possibilidades de construção do parágrafo é o estudante. E a minha ideia é sempre ensinar que vocês podem ser muito livres partindo do que vocês têm. Minha preocupação não é como vocês estão agora, mas é como vocês poderão estar domingo. A gente tem pouco tempo, mas dá tempo pegar muita coisa. Rayane, eu não sei se tem como, de repente, liberar o PDF para eles de alguma forma. Pode botar? Perfeito. Ele vai liberar o material todo do Instagram para que vocês fiquem mais atentos e não tenham que se preocupar tanto em copiar. Deixa eu mostrar a redação. Era para estar dando espaço. Escuta. Camila, nesse sentido, percebe-se que a histórica marginalização da cultura negra
advém de um ciclo social pautado na desigualdade. Na opinião de Camila, a causa de não haver valorização da herança africana é qual? Interrogação. Qual? Ela diz, escute, ela lá em roxo no começo, histórica marginalização da cultura negra, é uma forma que ela tem de usar um sinônimo do tema. É como se tudo fosse muito bem costurado, gente. O grande segredo é ter coragem de se arriscar para entender isso aqui. Porque o modelo pronto, vendido a R$9 na internet, ele é só mais fácil. Mas ele não transforma e ele não garante, mas eu posso ganhar um 900 mais. Com o modelo pronto, pode, mas a chance de dar muito errado é gigante e você vai ficar em pânico até a hora da prova, tentando associar o modelo pronto ao tempo. Então é muito mais fácil aprender a escrever, a pensar, para depois escrever, do que tentar associar o modelo pronto a um tema herança africana no Brasil. Tá? Vê. E aí o tópico frasal dela diz o ciclo social pautado na desigualdade. Na opinião dela, é a causa dessa não valorização. Joia. Mas para ser argumentativo, é como se dissesse, beleza, Camila, tu disse isso, ok. Por quê? Então vem a ampliação. Lá no curso, a gente chama de ampliação, porque é como se, chamando esse nome, a gente se sentisse obrigado a literalmente ampliar. Tipo, explicar por quê. Então veja, isso acontece porque, como teorizado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, há no Brasil a persistência de um colonialismo insidioso. Ela botou entre aspas, porque é uma teoria de Boaventura, Jorge. Mas a gente não aprende a citação do cara. A gente estuda a obra da pessoa. E lá no curso, por exemplo, a gente parou de estudar Boaventura de Souza Santos. Ele é um sociólogo português, mas está envolvido em Portugal, na universidade, com casos de assédio sexual. Então, em forma de protesto como mulher, política, a gente é ser político, a gente decidiu não estudar a obra de Boaventura este ano. Então eu estou falando disso porque isso foi ano passado. Só um minutinho. Em outras palavras, tipo, ela vai começar a ampliar isso porque ela tem que associar o tema e explicar o que é o colonialismo. Veja, há a manutenção de raízes desiguais que são mascaradas em meio a avanços sociais, categorizando assim uma forma de dominação ainda mais perversa e cruel. Tal questão se torna evidente ao constatar que o país, ao ser um dos últimos países a abolir a escravidão, após mais de 300 anos marcados por violência e derramamento de sangue africano, tratou a abolição de forma panfletária, que ela deveria ter explicado, e seguiu reproduzindo padrões de invisibilização contra os povos afro-brasileiros. Joia. É como se alguém dissesse, beleza, Camila, entendi, você me convenceu, arrasou. Me diga, aonde você quer chegar? Ela diz, assim, nota-se uma população que tem sido mantida subjugada por uma minoria detentora de poder político e econômico, que é reforçado, não, gente, é reforçada, o que é reforçado, tá certo? Pelo fato de o Brasil ocupar mais uma vez o oitavo lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo a ONU. Como é que Camila sabia o dado do passado? A gente estuda os dados oficiais, legítimos e atuais. Por exemplo, a ONU divulgou, a Organização das Nações Unidas divulgou, sexta-feira da semana passada, sexta-feira, uma pesquisa, um relatório, em que mostra que o Brasil é o país mais desigual da América Latina.
Eu tenho que estudar isso para facilitar a vida do meu aluno, entendeu? Então, tipo, a gente na escala de desigualdade é o país mais desigual da América Latina. Então, além de ser um dado, em 2025, além de ser um dado, é trágico, mas pelo menos serve para a redação, entendeu? É fácil decorar. E aí vem o paradoxo do Brasil. Então, a gente estuda isso com muita profundidade. Tipo, paradoxo. A gente é um dos 10 países mais ricos do mundo. Oficialmente, ano passado, a gente era a 9ª maior economia, segundo o FMI, e este ano, agora, a gente está na 10ª maior economia, escute, levando em conta somente o PIB. Que não quer dizer desenvolvimento humano, social, inclusão, oportunidade. Mas é claro que a gente só tem tempo de trabalhar isso ao longo do ano. Então, entende? Na hora em que, estou fechando, o corretor recebe, está tudo aqui. Então tem elemento de coesão, ligando os períodos, tipo, nesse sentido, em outras palavras, tal questão se torna assim, fechou. Do mesmo jeito, ela vai fazer o D2, entendam, como ela quiser montar. Então a gente segue dando cor a cada parte. Tipo, no D2 ela quer ampliar só com a ideia teórica. Mas ela sabe que depois, se ela inventar de fazer isso, ela tem que botar o nome do cara e a explicação da relação entre a ideia dele com o assunto do parágrafo. Para que depois ela feche. Dá para entender? Veja. Ademais, é válido ressaltar que, além da manutenção de raízes desiguais, a redução de manifestações culturais africanas advém de uma alienação historicamente programada. Qual é o outro desafio? Uma alienação programada. Ok. Essa questão ocorre, pois há, na conjuntura atual, social atual, uma espécie de epistemicídio brasileiro, ou seja, há a validação apenas das formas de conhecimento que são disseminadas pela cultura dominante do Ocidente. Fernanda, ela aprendeu isso onde? Vocês não têm como aprender nada. Vocês têm que aprender com os professores de vocês. Filosofia, sociologia, história, geografia, literatura. Então eu, no curso, me sinto na obrigação de estudar esses conteúdos. Então, por ano, por exemplo, a gente estuda mais de 20, estou falando por baixo, teóricos e suas obras, além dos clubes do livro que a gente faz para quem quiser, por exemplo, tá? Ver. Tal fato, estudado pela filósofa Sueli Carneiro, provoca um sepultamento dos saberes ao apagar o conhecimento, o legado e as tradições preservadas ao longo dos séculos pelos povos afrodescendentes. Dessa forma, perpetua-se a desvalorização da cultura plural armazenada nas expressões artísticas dos povos pretos, responsáveis por grande parte da construção identitária nacional. Ela entregou tudo. Durante o ano, ela escrevia melhor do que isso. Mas na hora do valendo, é importante que a gente se aproveite e faça o melhor que a gente pode. Dá para entender? Na hora que o corretor recebe, é assim. Ele não sabe que a gente está dando nome a qualquer coisa. Então a minha sugestão é, eu vou mandar o material para vocês. A minha sugestão, caso queiram, é tentar identificar as partes que fazem sentido no seu texto e colocar no papelzinho o que vocês têm, por exemplo, de repertório. Beleza? Vê. Lá no material vai estar a conclusão. Vê, eu juro que vocês vão perceber que com as cores vocês conseguem notar onde é que literalmente está cada coisa. Entendido? Entendido? Sim. E aí o corretor recebe uma conclusão linda. E por último, eu vou ouvir o que ele quer perguntar. Muito, 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 muito importante. Não se esqueça de levar a sua bique preta turbo transparente, ok? Observação importantíssima. Caso você possa
Leve uma caneta Bic preta, uma não, mais de uma, escrita fina para a redação. E uma caneta Bic, essa daqui é maravilhosa, porque a bicha no instante preenche o gabarito. Só não é Então, melhor a que a ideia 1.6 de por cristal. precaução, É só no mudar o mínimo, tubo. duas canetas Pra um pretas, transparente. escrita fina, tá aqui. Essa cristal é maravilhosa, essa precisão aqui pra mim é a melhor. A Que é 1.6 é melhor. 08, é escrita fina, e cada um vai até onde dá. E essa 1.0, maravilhosa, clássica, a mais, 1.0, que é uma ponta média, e não tem perigo de manchar o gabarito todo. Fernanda, pra que isso? Tem uma caneta com a ponta mais grossa para marcar o gabarito. Ei, você não tem que botar tanta força na mão que vai estar cansada, porque é uma redação, mais 90 questões. E você consegue preencher mais rápido. Teste. Beleza? Beleza? Tá. Gente, muito obrigada. De fato, muito obrigada. Uma iniciativa da BIC que acredita no poder transformação da educação e das cores, sem dúvida. Pergunta. Eu vou fechar, já passei do meu tempo, mas eu queria só fechar o raciocínio. Isso. Vai, fala mais alto, não vou te ouvir. Obrigada. Gente, qualquer coisa, escuta. Hoje à tarde eu vou estar trancadíssima, projetando, planejando a minha aula de amanhã, que é muito importante, para mim é mais importante.